Boa noite, camaradas. Boa noite a todos e a todas. Queria centrar minha fala aqui em 3 pontos, que seria a invasão à Venezuela, a atuação ou a não atuação do governo brasileiro em determinado momento e os deveres da esquerda brasileira. Como bem pontuado aqui pelos camaradas, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que bombardeou a capital, que sequestrou Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores e que vitimou 32 cubanos que faziam a guarda do presidente, mas também mais de 100 venezuelanos, entre militares e civis, não é outra coisa senão imperialismo em sua forma mais cruel e escancarada. É importante a gente partir daqui para entender que esse ataque de Donald Trump, por mais que ele se diferencie um pouco da forma de atuação dos Estados Unidos no nosso território latino-americano nos últimos 30 anos, ele é parte desse mesmo movimento imperialista, sobre hoje a volta da doutrina Monroe, que é tão falada e a todo momento agitada, pelo governo americano. Então, a forma que tem tomado hoje o imperialismo americano não é apenas pela dominação econômica, com a exportação de capital, com o avanço do capital monopolista, mas é também uma forma de dominação militar, de anexação de territórios sobre o domínio do governo americano. O ataque à Venezuela, como já foi falado aqui também, para além de ser extremamente cruel com o povo venezuelano, ele já começa com uma série de crimes de guerra ao sequestrar navios petroleiros venezuelanos no Caribe e a bombardear pescadores inocentes em águas internacionais. Isso a gente tem que tratar porque não é algo que vinha se fazendo antes, mas repetindo, é o mesmo modelo, é esse modelo agressor e capitalista, como o camarada Henrique falou, que a todo momento vem precisando se expandir para todo mundo. Por mais que ele repita um pouco do modelo feito na Líbia, no Afeganistão, no Iraque e outros países, com a falsa premissa de devolver a democracia para aquele país, de prender o líder tirano, de devolver a paz para aquele país, dessa vez isso foge um pouco, porque tem um ataque de sincericídio de Donald Trump, de falar que quer dominar a Venezuela, que quer dominar o petróleo venezuelano. E aqui também é importante a gente deixar claro que não importa o que a gente acha ou deixa de achar de Maduro nessa situação. O ataque à Venezuela não só coloca em risco a soberania do povo venezuelano, como coloca em risco a soberania da América Latina e do povo brasileiro. Vamos lembrar, camaradas, a fronteira do Brasil com a Venezuela é maior que a fronteira da Rússia com a Ucrânia. Daí dá para saber o que dá para fazer. Além disso, a gente teve agora a volta da base naval de Porto Rico, que foi retomada com esse ataque. Assim como tivemos em 2008 a volta da 4ª Frota Naval, que foi restabelecida no Caribe quando o pré-sal foi descoberto. Então, não é um avanço muito simples. E aí, qual que foi o papel do Brasil nessa situação, do governo brasileiro? Eu acho que dá para a gente afirmar categoricamente que o Brasil ele teve um papel central de facilitar o isolamento da Venezuela e, consequentemente, a sua invasão. Não só o veto no BRICS, que, para além das críticas, eu não concordo com essa ordem multipolar burguesa que toma conta hoje de parte da esquerda. Acho que a gente teve um exemplo do que é o multipolarismo burguês hoje na Venezuela, que é um país capitalista, uma potência capitalista, exercer força sobre o seu território de influência, que é o que os Estados Unidos está fazendo. Faria, na verdade, com que os países parceiros do BRICS teriam que tomar uma ação, querendo ou não. O Brasil vetou a participação da Venezuela. O Brasil questionou as eleições venezuelanas sem ter esse papel de questionar a eleição em canto nenhum. A gente também tem que deixar isso claro. Assim da mesma forma que ele não questionou a eleição de Daniel Noboa, no Equador, que também, para além de Maduro, foi denunciado como caso de infração das urnas. E o Brasil não questionou, mas questionou da Venezuela, ou seja, se submetendo mais uma vez à ordem de Washington. E aí, por último, quais são então as tarefas da esquerda brasileira? Eu queria dividir aqui em 2 momentos, uma tarefa imediata e uma tarefa a médio prazo. A tarefa imediata, o governo brasileiro ele precisa ter uma solidariedade mais contundente ao povo latino-americano, ao povo venezuelano, ao povo cubano, para além de nota, enquanto articula com Washington. A esquerda brasileira
deve abandonar essa tática de aliança com a burguesia, essa tática de frente ampla que vira as costas para os interesses da classe trabalhadora e que faz uma garantia da ordem burguesa. Precisamos adotar hoje, nos partidos, movimentos e organizações mais ou menos consolidados no Brasil, a defesa de uma soberania popular, a defesa de uma tática anticapitalista e antiimperialista. E agora, entrando no que eu digo aqui como médio prazo, com o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, porque sabemos, que não temos condições de fazer uma revolução para amanhã, mas também não podemos adiar ela com oportunismo, podemos desejar uma revolução para daqui a 150 anos, esse não é o nosso papel, a gente tem que construir a revolução hoje para o horizonte próximo. É dever de todos os comunistas brasileiros que estão nessa mesa hoje, que estão aqui, mas que também não puderam estar, e que estão construindo suas tarefas e que estão construindo a revolução em outros cantos, construir um poder popular alternativo ao poder burguês, que seja capaz de, mesmo antes de consolidar a revolução, pressionar a burguesia para que ela tome ações a contragosto, para que ela tome ações não estratégicas para a sua manutenção, para que ela cave a sua própria cova. Como eu citei antes, o governo brasileiro hoje, a situação da social-democracia, a situação do social-liberalismo, ou a caracterização que a gente queira dar para o governo, pode sim ter uma solidariedade mais contundente ao povo venezuelano, ao povo cubano, ao povo latino-americano. Mas nenhuma solidariedade pode ser maior do brasileiro como a Revolução Brasileira. Nenhuma garantia de soberania popular da nossa parte pode ser maior do que a Revolução Proletária, do que a Revolução Brasileira.